Olá, seja bem-vindo ao nosso 26º dia de leitura das Sagradas Escrituras. Meu nome é Everton Alonso. Antes de iniciarmos, eu peço que você curta, compartilhe, ative as notificações e também comente aquilo que você achar necessário, se você tiver alguma dúvida sobre a leitura de hoje, para que nós possamos crescer em graça e conhecimento. Hoje, na nossa leitura, nós iremos iniciar em Gênesis, no capítulo 27, iremos até Mateus, no capítulo 26, retornaremos ao livro da Rainha Esther, no capítulo 3, e finalizaremos a leitura de hoje em Atos dos Apóstolos, no capítulo 26. Hoje, em Gênesis 27, nós iremos ler sobre Isaac abençoando o seu filho Jacó. E diz assim, Gênesis 27, tendo Isaac envelhecido, seus olhos ficaram fracos e ele já não podia enxergar. Certo dia chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse, meu filho. E ele respondeu, estou aqui. Disse-lhe Isaac, já estou velho e não sei o dia da minha morte. Pegue agora suas armas, o arco e a alfarja e vá ao campo caçar alguma coisa para mim. Prepare-me aquela comida saborosa que tanto aprecio e traga-me para que eu possa comer e o abençoe antes de morrer. Ora, Rebeca estava ouvindo o que Isaac dizia a seu filho Esaú. Quando Esaú saiu ao campo para caçar, Rebeca disse ao seu filho Jacó, ouvi seu pai dizer ao seu irmão Esaú, traga-me alguma caça e prepare aquela comida saborosa para que eu a coma e o abençoe na presença do Senhor antes de morrer. Agora, meu filho, ouça bem e faça o que eu lhe ordeno. Vá ao rebanho e traga-me 2 cabritos escolhidos, para que eu prepare uma comida saborosa para o seu pai, como ele aprecia. Leve-a então ao seu pai, para que ele a coma e a abençoe antes de morrer. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe, mas o meu irmão Esaú é um homem peludo, e eu tenho a pele lisa. E se meu pai me apalpar? Vai parecer que estou tentando enganá-lo, fazendo-o de tolo. E em vez de bênção, trarei sobre mim maldição. Disse-lhe a sua mãe, caia sobre mim a maldição, meu filho. Faça antes o que eu digo. Vai e traga-o para mim. Então ele foi, apanhou-os e trouxe a sua mãe. E preparou uma comida saborosa, como seu pai apreciava. Rebeca pegou as melhores roupas de Esaú, seu filho mais velho, roupas que tinha em sua casa, e colocou em Jacó, seu filho mais novo. Depois cobriu-lhes as mãos e a parte lisa do pescoço com os pelos de cabrito, e por fim entregou Jacó a refeição saborosa e o pão que tinha feito. Ele se dirigiu ao pai e disse, meu pai, respondeu ele. Sim, meu filho, quem é você? Jacó disse a seu pai, sou Esaú, seu filho mais velho. Fiz como o Senhor me disse. Agora, assenta-se e coma do que cacei, para que me abençoe. Isaac perguntou ao filho, como encontrou a caça tão depressa, meu filho? Ele respondeu, o Senhor, o seu Deus, a colocou no meu caminho. Então Isaac disse a Jacó, chegue mais perto, meu filho, para que eu possa apalpá-lo e saber que você é realmente meu filho Esaú. Jacó aproximou-se do pai. Isaac, que o apalpou, disse, a voz é de Jacó, mas os braços são de Esaú. Não o reconheceu, pois seus braços estavam peludos como de Esaú, seu irmão. E o abençoou. Isaac perguntou-lhe outra vez, você é mesmo meu filho Esaú? Ele respondeu, sou. Então ele lhe disse, meu filho, traga-me da sua caça para que eu coma e o abençoe. Jacó a trouxe e seu pai comeu. Trouxe também vinho e ele bebeu. Então Isaac, seu pai, lhe disse, venha cá, meu filho, dê-me um beijo. Ele se aproximou e beijou-o. Quando sentiu o cheiro de suas roupas, Isaac o abençoou, dizendo, ah, o cheiro de meu filho, é como o cheiro de um campo que o Senhor abençoou. Que Deus lhe conceda do céu o orvalho e da terra a riqueza, com muito cereal e muito vinho. Que as nações o sirvam e os povos se curvem diante de você. Seja senhor dos seus irmãos e curvem-se diante de você, os filhos de sua mãe. Maldito seja que os amaldiçoarem e bendito seja que os abençoarem. Quando Isaac acabou de abençoar Jacó, mal tendo ele saído da sua presença, do seu pai, seu irmão Esaú chegou com a caça. Ele também preparou uma comida saborosa e trouxe ao seu pai. E ele lhe disse, meu pai, levanta-se e coma a comida da minha caça para que o Senhor me dê a sua bênção. Perguntou seu pai Isaac, quem é você? Ele respondeu, sou Esaú, seu filho mais velho. Profundamente abalado, Isaac começou a tremer muito e disse, quem então apanhou a caça e trouxe a mim?
Acabei de comê-la, e antes de você entrar eu abençoei, e abençoado ele será. Quando Esaú ouviu as palavras de seu pai, deu um forte grito e, cheio de amargura, implorou ao pai: Abençoe também a mim, meu pai. Mas ele respondeu: Seu irmão chegou astutamente e recebeu a bênção que pertencia a você. E disse Esaú: Não é com razão que o seu nome é Jacó? Já é a segunda vez que ele me engana. Primeiro tomou meu direito de filho mais velho e agora recebeu a minha bênção. Então perguntou ao pai: O senhor não reservou nenhuma bênção para mim? Isaque respondeu a Esaú: Eu o constituí senhor sobre você, e todos os seus parentes tornei servos dele. A ele supri de cereal e de vinho. Que é que eu poderei fazer por você, meu filho? Esaú pediu ao pai: Meu pai, o senhor tem apenas bênção? Abençoe-me também, meu pai. Então chorou Esaú em voz alta. Isaque, seu pai, lhe respondeu: Sua habitação será longe das terras férteis, distante do orvalho que desce do alto céu. Você viverá por sua espada e servirá seu irmão. Mas, quando você não suportar mais, arrancará do seu pescoço o jugo. Esaú guardou rancor contra Jacó por causa da bênção que seu pai lhe dera, e disse a si mesmo: Os dias de luto pela morte de meu pai estão próximos, então matarei meu irmão Jacó. Quando contara a Rebeca que seu filho Esaú dissera, ela mandou Jacó, seu filho mais novo, e lhe disse: Esaú está se consolando com a ideia de matá-lo. Ouça, pois, o que eu digo. Meu filho, fuja imediatamente para a casa de meu irmão Labão em Harã. Fique com ele algum tempo, até que passe o furor do seu irmão. Quando seu irmão não estiver mais irado contra você e esquecer o que ele fez, mandarei ele buscar. Por que perderia eu vocês dois num só dia? Então Rebeca disse a Isaque: Estou desgostosa da vida, por causa dessas mulheres hititas. Se Jacó escolher esposa entre as mulheres dessa terra, entre as mulheres hititas como esta, perderei a razão de viver. Vamos agora ler Mateus, no capítulo 26. Aqui nós já estamos chegando na narração final da história de Jesus, narrada por Mateus. Aqui nós vamos encontrar a conspiração contra Jesus e também quando Jesus ele é levado preso. Nós vamos ter essa história dizendo assim em Mateus no capítulo 26. Quando acabou de dizer essas coisas, Jesus disse aos seus discípulos: Como vocês sabem, estamos aos 2 dias da Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Naquela ocasião, o chefe dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo se reuniu no palácio do sumo sacerdote, cujo nome era Caifás, e juntos planejaram prender Jesus, a traição e matá-lo. Mas diziam: Não durante a festa, para que não haja um tumulto entre o povo. Estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro contendo um perfume muito caro. Ela o derramou sobre a cabeça de Jesus quando ele se encontrava reclinado à mesa. Os discípulos, ao verem isso, ficaram indignados e perguntaram: Por que esse desperdício? Este perfume poderia ser vendido por alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Percebendo isso, Jesus lhe disse: Por que vocês estão perturbando essa mulher? Ela praticou uma boa ação comigo. Pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Quando derramou esse perfume sobre o meu corpo, ela fez a fim de me preparar para o meu sepultamento. E eu asseguro que em qualquer lugar do mundo inteiro, onde este evangelho for anunciado, também o que ela fez será contado em sua memória. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se ao chefe do sacerdote e lhe perguntou: O que me darão se eu entregar a vocês? E fixaram-lhe o preço: 30 moedas de prata. Deste momento em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade para entregá-lo. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhe perguntaram: Onde queres que preparem a refeição da Páscoa? Ele respondeu dizendo que entrassem na cidade, procurassem um certo homem e lhe dissesse: O mestre diz: O meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa com os meus discípulos em sua casa. Os discípulos fizeram como Jesus havia instruído e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12. E enquanto estavam comendo, ele disse: Digo que certamente um de vocês me trairá. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer um após outro: Com certeza não sou eu, Senhor. Afirmou Jesus: Aquele que comeu comigo no mesmo prato que há de me trair. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele que trai o Filho do Homem, melhor seria não ter nascido.
Então Judas, que havia de traí-lo, disse: Com certeza não sou eu, mestre. Jesus disse: Sim, é você. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e deu graças, partiu e aos seus discípulos, dizendo: Tomem e comam, isso é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice e deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: Bebam dele todos, isto é o meu sangue da aliança que é derramado em favor de muitos para o perdão de pecados. Eu digo que, de agora em diante, não beberei desse fruto da videira, de até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Depois de terem cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus lhe disse: Ainda esta noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito: Ferirei o pastor, e as ovelhas do meu rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galiléia. Pedro respondeu: Ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Jesus respondeu e disse: Asseguro que ainda esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Mas Pedro declarou: Mesmo que seja preciso que eu morra contigo, não te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane e lhe disse: Sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e se angustiar. Disse-lhes então: A minha alma está profundamente triste, uma tristeza mortal. Fique aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feito como eu quero, mas assim como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro: Vigiem e orem, para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu pai, se não for possível afastar de mim esse cálice, sem que eu beba, faça a tua vontade. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas coisas. Depois voltou aos discípulos e disse: Vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levanta-se e vamos. Aí vem aquele que vai me trair. Enquanto ele estava falando, chegou Judas, um dos 12. Com ele estava uma grande multidão armada, espadas e varas, enviados pelo chefe dos sumos sacerdotes e líderes religiosos do povo. O traidor havia combinado com um sinal com eles, dizendo: Aquele em que eu saudar com um beijo, é ele, prenda-o. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: Salve, mestre, e o beijou. Jesus perguntou: Amigo, o que traz? Então os homens se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Disse-lhe Jesus: Guarde a espada, pois todos os que empunham a espada pela espada morrerão. Você acha que eu não posso pedir ao meu Pai e ele me enviaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Como então se cumpririam as escrituras que dizem que essas coisas deveriam acontecer dessa forma? Naquela hora, Jesus disse à multidão: Estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês venham prender-me com espadas e varas? Todos os dias eu estive ensinando no templo e vocês não me prenderam. Mas tudo isso aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Os que prenderam Jesus o levaram a Caifás, o sumo sacerdote. Em casa haviam se reunido os mestres da lei e os líderes religiosos. E Pedro os seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote. Então sentou com os guardas para ver o que acontecia. O chefe dos sacerdotes e todo o sinédrio estavam procurando um depoimento falso contra Jesus para que pudessem condená-lo à morte. Mas nada encontraram, embora se apresentassem muitas falsas testemunhas. Finalmente, se apresentaram 2 que declararam: Este homem disse: Eu sou capaz de destruir o santuário de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Então o sumo sacerdote levantou e disse: Você não vai responder à acusação que estão fazendo? Então Jesus permaneceu em silêncio. O sumo sacerdote lhe disse: Exijo que você jure por Deus vivo. Se você é o Cristo, filho de Deus, diga-nos. Tu mesmo o disseste, respondeu Jesus. Mas eu digo a todos vós: chegará o dia em que me vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Foi quando o sumo sacerdote rasgou as próprias vestes e disse: Blasfemou, por que precisamos de mais testemunha? Você acabará de ouvir a blasfêmias. O que acham? É réu de morte, responderam ele. Então alguns cuspiram no rosto e lhe deram murros, outros lhe davam tapa e diziam: Profetiza-nos, Cristo. Quem bateu em você? Pedro estava sentado no pátio e uma criada, aproximando-se dele, disse: Você também estava com Jesus, o Galileu? Mas ele o negou.
diante de todos, dizendo: Não sei do que você está falando. Depois saiu em direção à porta. De outra criada ouviu e disse aos que estavam ali: Este homem estava com Jesus o Nazareno. E ele, jurando, o negou outra vez: Não conheço este homem. Pouco depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: Certamente você é um deles. O seu modo de falar o denuncia. Aí eles começou a lançar maldições e jurar: Não conheço este homem. Imediatamente um galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Agora, nós iremos ler o livro da Rainha Esther, no capítulo 3, onde fala do plano de Amã para exterminar todos os judeus daquela região. E diz assim, Esther 3: Depois desses acontecimentos, o rei Xerxes honrou Amã, filho de Amedata, descendentes de Agag, promovendo e dando-lhe uma posição mais elevada de todos os demais nobres. Todos os oficiais do palácio real curvaram-se e prostraram-se diante de Amã, conforme as ordens do rei. Mardoqueu, porém, não se curvava, nem se prostrava diante dele. Então os oficiais do palácio real perguntaram a Mardoqueu: Por que você desobedece à ordem do rei? Dia após dia eles lhe falavam, mas ele não lhe dava atenção e dizia que era judeu. Então contaram tudo a Amã para ver se o comportamento de Mardoqueu seria tolerado. Quando Amã viu que Mardoqueu não se curvava nem se prostrava, ficou muito irado. Contudo, sabendo quem era o povo de Mardoqueu, achou que não bastava matá-lo. Em vez disso, Amã procurou uma forma de exterminar todos os judeus. E o povo de Mardoqueu, em todo o império de Xerxes, no primeiro mês do 12º ano do reinado do rei Xerxes, no mês de Nissan, lançaram um pur, isto é, a sorte, na presença de Amã, a fim de escolher um dia e um mês para executar o plano. E foi sorteado o 12º mês, o mês de Adar. Então Amã disse ao rei Xerxes: Existe certo povo disperso e espalhado entre o povo de todas as províncias do teu império, cujos costumes são diferentes de todos os outros povos e que não obedecem às leis do rei. Não convém ao rei tolerá-los? Se for do agrado do rei, e se decrete a destruição deles, eu colocarei 350 toneladas de pratas na tesouraria real à disposição para que eu execute esse trabalho. Em vista disso, o rei tirou seu anel selo do dedo, deu a Amã, o inimigo dos judeus, filho de Amedata, descendente de Agag, e lhe disse: Fique com a prata e faça com o povo o que você achar melhor. Assim, no 13º dia do primeiro mês, os secretários do rei foram convocados. Amã ordenou que escrevessem cartas na língua e na escrita de cada povo, aos sátrapas do rei, aos governadores de várias províncias e aos chefes de cada povo. Tudo foi escrito em nome do rei Xerxes e selado com o seu anel. As cartas foram enviadas por mensageiro a todas as províncias do império, com ordem de exterminar e aniquilar completamente todos os judeus, jovens e idosos, mulheres e crianças, num único dia. E o 13º dia do 12º mês, o mês de Adar, e de saquear os seus bens. Uma cópia do decreto deveria ser publicada como lei em cada província e levada ao conhecimento do povo de cada nação, a fim que estivessem prontos para aquele dia. Por ordem do rei, os mensageiros saíram às pressas, e o decreto foi publicado na cidadela de Suzã. O rei e Amã assentaram-se para beber, mas a cidade de Suzã estava em confusão. Vamos agora para a leitura do nosso último capítulo, da nossa leitura diária, que está lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 26, onde o apóstolo Paulo ele está perante Agripa, e diz assim, Atos 26, 1. Então Agripa disse a Paulo: Você tem permissão para falar em sua defesa? A seguir, Paulo fez um sinal com a mão e começou a falar em defesa. Rei Agripa, considero-me feliz por poder estar em sua presença, para fazer a minha defesa contra todas essas acusações dos judeus, especialmente porque está bem familiarizado com todos os costumes e controvérsias deles. Portanto, peço que ouça-me pacientemente. Todos os judeus sabem como tenho vivido desde pequeno, tanto em minha terra natal como em Jerusalém. Eles me conhecem há muito tempo e podem testemunhar, se quiserem, que como fariseu vivi de acordo com a seita mais severa da nossa religião. Agora estou sendo julgado por causa da minha esperança no Deus que prometeu aos nossos antepassados. Esta é a promessa que as nossas 12 tribos esperam que se cumpra.
cultuando a Deus com fervor dia e noite. É por causa dessa esperança, ó rei, que eu estou sendo acusado pelos judeus. Por que os senhores acham impossível que Deus ressuscite os mortos? Eu também estava convencido de que deveria fazer todo o possível para me opor ao nome de Jesus o Nazareno. E foi exatamente isso que fiz em Jerusalém. Com autorização dos chefes dos sacerdotes, lancei muitos santos na prisão. E quando eles eram condenados à morte, eu dava o meu voto contra eles. Muitas vezes ia de uma sinagoga para outra a fim de castigá-los e tentá-los forçá-los a blasfemar. Em minha fúria contra eles, cheguei a umas cidades estrangeiras para persegui-los. Numa dessas viagens, eu estava indo para Damasco, com autorização e permissão do chefe dos sacerdotes. Por volta do meio-dia, o rei estando eu a caminho, vi uma luz do céu, mais resplandecente que o sol, brilhando ao meu redor e ao redor dos que iam comigo. Todos caímos por terra. Então ouvi uma voz que me dizia em aramaico: Saulo, Saulo, por que está me perseguindo? Existia o aguilhão, só lhe trará dor. Então perguntei: Quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor: Sou Jesus, a quem você está perseguindo. Agora levanta-se, fique em pé. Eu apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu a meu respeito e do que lhe mostrarei. Eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios, aos quais eu o envio, para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Assim, o rei Agripa, não fui eu desobediente à visão celestial. Preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco, depois aos que estavam em Jerusalém, em toda a Judéia e também aos gentios, dizendo que se arrependessem e se voltassem para Deus, praticando obras que mostrassem o seu arrependimento. Por isso os judeus me prenderam no pátio do templo e tentaram matar-me, mas tenho contado com a ajuda de Deus até o dia de hoje. E por este motivo ainda estou aqui e dou testemunho tantas pessoas simples quanto a pessoas importantes. Não estou dizendo nada além do que os profetas e Moisés disseram que havia de acontecer, que o Cristo haveria de sofrer e, sendo o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, proclamaria luz para o seu próprio povo e para os gentios. A esta altura, Festo interrompeu a defesa de Paulo e disse em voz alta: Você está louco, Paulo? As muitas letras o estão levando à loucura. Respondeu Paulo: Não estou louco, excelentíssimo Festo. O que estou dizendo é verdadeiro e de bom senso. O rei está familiarizado com essas coisas e lhe posso falar abertamente. Estou certo de que nada disso escapou do seu conhecimento, pois nada se passou num lugar qualquer. Rei Agripa, crês nos profetas? Eu sei que sim. Então Agripa disse a Paulo: Você acha que em tão pouco tempo pode me convencer-me a tornar um cristão? Paulo respondeu: Em pouco ou muito tempo, peço a Deus que não apenas tu, mas todos os que hoje me ouvem se tornem como eu, porém sem essas algemas. O rei se levantou, e com ele o governador e Berenice, como também os que estavam assentados com eles, saindo do salão, comentavam entre si: Este homem não fez nada que mereça morte ou prisão. A Agripa disse a Festo: Ele poderia ser posto em liberdade se não tivesse apelado a César. Muito obrigado pela tua companhia. Te aguardo amanhã para o nosso 27º dia da nossa leitura. Não esqueça de curtir, compartilhar, ativar os sininhos e comentar abaixo para que mais pessoas sejam alcançadas pelo poder transformador da palavra de Deus. Te aguardo amanhã. Um abraço. Fique com Deus.